aprender sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas e vou estar trazendo um pouco mais sobre esse tipo de conhecimento. O nome dado a esse conjunto de processos que realiza essa separação das misturas é chamado de análise imediata. A definição para esse termo, análise imediata, é que é um conjunto de processos, tanto físico quanto mecânicos, para poder realizar essas separações. É importante ressaltar que não há nenhum tipo de alteração na natureza química, ou seja, não vai haver nenhuma alteração na propriedade dessas substâncias que serão utilizadas. Então, vamos começar a definir o que é uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea é aquela que é possível perceber a divisão e distinção de fases. Lembrando que fase é tudo aquilo que a gente considera uniforme a olho nu, ou ao microscópio, ou qualquer outro aparelho. O primeiro processo a ser falado vai ser o processo de filtração. Esse processo ele pode ocorrer em filtração simples e filtração a vácuo. Só que hoje não vamos falar sobre filtração a vácuo. Vamos dar ênfase então no processo de filtração simples. É dessa maneira que ocorre. Aqui tem um recipiente. Nesse recipiente aqui vai ser depositado toda a mistura após passar pelo funil. Aqui tem um funil e dentro tem um papel de filtro. Aqui temos uma mistura heterogênea e aqui tem um bastão que vai ser utilizado para poder facilitar essa mistura heterogênea descer daqui, se depositar no filtro, ou seja, as partículas que são sólidas e são maiores, elas vão ficar grudadas aqui dentro. E aí depois tem o funil, que vai ser só o suporte para poder segurar esse filtro. E aí então vai haver a filtração. Aqui dentro já vai ter somente a mistura homogênea, porque vai ser o que não sobrar, o que não ficar aqui no filtro da mistura heterogênea. Aqui eu tenho um recipiente vazio, tem 80 ml de café, 150 ml de água e um outro recipiente vazio. Aqui tem um filtro de papel e um funil, que vai ser o suporte para isso. Vou posicionar o funil sobre o recipiente vazio e vou adicionar nesse outro recipiente o café e a água. Acabei de obter uma mistura heterogênea. Com o auxílio de uma colher, facilita a mistura dos componentes. E agora eu vou despejar sobre o filtro. Então, aqui dentro do filtro de papel ficam as partículas maiores, sólidas, do café, que é os grãos. E aqui dentro ficou apenas a mistura homogênea, que foi só o líquido. Decantação, que é o próximo processo que vamos falar, é quando a fase sólida deposita-se no fundo do recipiente. Aqui temos 4 recipientes. No primeiro, temos aqui, até aqui, água e aqui partículas sólidas, que são mais densas. Em seguida, nós vamos ter a água até aqui e essas partículas elas vão começar a descer depois de um determinado tempo e depositar-se ao fundo do recipiente. Então, o que vai ser feito após isso para ser um processo de decantação? Esse frasco aqui, no caso, que tem sedimento aqui no fundo, ele vai ser, e água até aqui, né? Não esqueça. Ele vai ser despejado a água dentro desse recipiente. Então, essa água vai sumir daqui e vai passar para cá. E aí aqui vai ficar apenas o sedimento, a parte sólida. Então, é assim que ocorre o processo de decantação. Temos uma garrafa PET, onde ela foi cortada ao meio, assim. Tem um óleo, isqueiro, lamparina a álcool e um parafuso. Para poder reproduzir esse experimento e todos os outros mostrados,
vão ser necessários a auxiliação de um adulto. Agora, nesse litro, eu vou adicionar o óleo e a água. Então, aí eu tampei aqui com a outra parte da garrafa que eu havia cortado e vou acender essa lamparina. Após ter acendido a lamparina, eu vou esquentar esse ferrinho. Aqui é possível ver a distinção do óleo para a água, né? Aí após aquecer esse parafuso, eu vou fazer um furo aqui na garrafa. E aí através desse furo, eu vou derramar toda a água. Já no final do processo, é possível ver que a água ela já está acabando e está ficando apenas o óleo. Acabou a água, então eu separei aqui e tem apenas o óleo. Então vamos falar sobre o processo de flotação. Mas como que ocorre esse processo de flotação? Na flotação é preciso ter dois sólidos e esses sólidos é preciso que eles tenham tipos de densidade diferente, ou seja, um tem que ser mais denso do que o outro. E então é necessário também adicionar um líquido que faça essa separação desses dois sólidos. Por exemplo, caso aqui tenhamos areia e serragem. Tudo aqui misturado. Ao eu adicionar aqui dentro água, como a água tem a densidade intermediária, ou seja, ela é mais densa do que a serragem e menos densa do que a areia, isso aqui vai ficar desta forma. Aqui em cima vai ficar a serragem, aqui vai ficar a água e aqui vai ficar a areia. Então, isso aqui é um processo de flotação. Temos aqui um recipiente vazio, uma certa quantidade de serragem, outra de areia e tem aqui 200 ml de água. Temos aqui também uma colher para poder fazer o auxílio da mistura. Primeiro, eu vou depositar dentro do recipiente vazio a serragem. Em seguida, eu vou jogar a areia. Vou misturar. Aqui nós temos então uma substância mais densa e outra substância menos densa, como acabamos de aprender. Após misturar, eu vou adicionar agora o líquido, que é a água, que tem a densidade intermediária. Aqui temos a areia, aqui tem a água, que é o divisor intermediário, e aqui temos a serragem. É possível notar que nem toda a serragem subiu aqui, porque tinha umas partículas que não eram tão leves quanto essas aqui, que ficaram aqui na superfície. Então, é possível também observar a separação. O processo de separação magnética, que vai ser o último a ser explicado, então, ele ocorre quando um dos componentes é atraído pelo ímã. Digamos que aqui eu tenho serragem, aqui de azul, e aqui então eu tenho ali limalha ou um pó de ferro, alguma coisa. Então, por mais que isso aqui tenha algumas partículas de serragem, mas toda a limalha ela vai ser atraída pelo ímã. Então, isso é uma separação magnética. Tenho aqui farinha, um ímã, isqueiro, um prato, palha de aço, um recipiente de plástico. O que vai ser feito? Aqui nesse prato eu vou colocar a palha de aço e aqui nesse recipiente de plástico eu vou colocar a farinha.
eu vou colocar fogo na palha de aço. Então, eu estou desfiando a palha de aço e estou colocando aqui sobre o prato para poder queimar e ficar um pó com atração magnética. Então, como estava demorando muito, eu acabei utilizando apenas metade daquela palha de aço que foi mostrada anteriormente. Aí coloquei fogo, após queimar ficou esse pó aqui. Ficou um pó, mas se juntar ele volta a grudar de novo. Então, após jogar o pó de ferro, eu vou pegar o ímã e vou sugar todo esse ferro aqui. Isso aqui é uma separação magnética e à medida que você aproxima mais das partículas de ferro, ela consegue ser puxada mais rápido. O que fica após o término da separação? Aqui eu tenho todo o pó e aqui eu tenho a farinha.